Olá, graça e paz a todos e a todas que nos acompanham em mais um episódio do Diálogo em Tempos de Crise. Neste programa, contamos com a participação dos reverendíssimos bispos João Carlos Lopes, bispo na 6ª Região Eclesiástica, do reverendíssimo bispo José Carlos Pérez, bispo na 3ª Região Eclesiástica, e da reverendíssima bispa Ideide Brito Torres, bispa na 8ª Região Eclesiástica. Assim, neste início do diálogo, em que também estamos neste mês que lembramos a experiência wesleyana do coração aquecido, nós queremos nos dirigir ao reverendíssimo bispo João Carlos Lopes, que também é doutor em missiologia. Bispo João Carlos, tempos de crise podem ser tempos de oportunidades? E que oportunidades o prezado bispo entendem estarem sendo abertas à missão e à vida comunitária dos cristãos e cristãs, particularmente do povo chamado metodista, em meio aos cuidados necessários para a preservação da vida e aos obstáculos para a vivência comunitária e celebrativa da fé cristã? Também, bispo, como cristãos e cristãs e metodistas, podemos pensar a missão globalmente neste mundo em que estamos vivendo, com ameaças à vida, de uma forma muito específica com esta pandemia, e como agir localmente, quando as fronteiras físicas ficam mais evidentes, as barreiras também, e se tornam desafiadoras nesse sentido evangélico da busca da comunhão universal e da responsabilidade social. Como o bispo vê esta questão? Irmãos e irmãs que assistem a esse diálogo, graça e paz. Bispo Luiz, quero cumprimentá-lo pela iniciativa desse diálogo com os bispos e bispas. E agora, então, tentando responder a pergunta que você me fez, eu gostaria de começar refletindo a respeito de como o povo metodista no mundo todo vê a sua missão. No primeiro concílio, ou na primeira conferência do povo metodista na Inglaterra, respondendo à pergunta por que Deus levantou o povo metodista, respondeu da seguinte forma: para reformar a nação, em particular a igreja, e espalhar santidade bíblica por toda a terra. Em todos os países do mundo onde o metodismo está presente, e nós estamos presentes em quase 100 países no mundo, essa missão é realizada de 3 maneiras básicas. Primeiro, através da pregação da palavra. Segundo, através da educação. E terceiro, através da ação social. Pregação da palavra, educação e ação social. Com relação à palavra, a pregação da palavra, essa crise gerada pelo coronavírus criou uma tremenda oportunidade. Mais de 90% dos obreiros e obreiras metodistas brasileiros começaram a usar algum tipo de plataforma da internet a fim de continuar exercendo o seu ministério. Mas não apenas continuaram, elas expandiram o seu ministério, alcançando pessoas que jamais seriam alcançadas se estivessem basicamente dentro dos templos. Isso jamais teria acontecido na zona de conforto anterior ao coronavírus. E com relação ao ensino, no que diz respeito
ao ensino, à educação religiosa, é incrível a criatividade que tem sido demonstrada nesse período desafiador. Vídeos com histórias para crianças, lições bíblicas e material para professores e professoras bem elaborados e conteúdo abundante para a escola dominical disponibilizados em plataforma da internet, foi uma oportunidade está sendo uma oportunidade muito bem aproveitada. Já as nossas instituições de ensino secular e ensino teológico, que já estavam parcialmente online devido ao EAD, o ensino à distância, estão aproveitando esse know-how adquirido anteriormente para continuar sua missão durante a crise. E com relação à ação social, aqui eu gostaria de dar uma ênfase especial, porque eu creio que nessa altura da crise gerada pelo coronavírus, isso é de extrema importância. Porque para John Wesley, uma vida santificada, e santidade é uma doutrina importante para o metodismo histórico, uma vida santificada devia ser uma vida através da qual o amor de Deus fosse derramado sobre todo mundo. E o perfeito amor, o amor de Deus, manifestar-se-ia na vida do crente através do seu serviço de compaixão para com as pessoas necessitadas. Então nós poderíamos afirmar que John Wesley insistentemente relacionou santidade a obras de misericórdia, ou no popular, boas obras. Não para ser salvo, mas por gratidão pela salvação que já lhe foi concedida gratuitamente. Essa crise está nos testando nesse aspecto da missão, de maneira especial, mas também é uma grande oportunidade de aprendermos. Em um primeiro momento, a gente pensa em cuidar da nossa própria casa, da nossa própria família, da nossa igreja. Mas muito rapidamente, por causa do nosso chamado missionário, nós começamos a nos voltar para as pessoas necessitadas ao nosso redor. O teste maior aqui é que em uma situação de conforto, nós somos tentados a compartilhar apenas aquilo que de alguma forma está sobrando para nós. Mas na situação que nós estamos vivendo, a verdadeira compaixão precisa se manifestar na prática de uma generosidade sacrificial, onde compartilhamos aquilo que aparentemente mais tarde poderia nos fazer falta, crendo que o nosso Deus é um Deus provedor. Mas há um último aspecto da missão que eu gostaria de apontar, que é a missão transcultural. Nos últimos anos, na Igreja Metodista Brasileira tem surgido vários projetos de envio missionário, na verdade, treinamento e envio missionário. Alguns exemplos: o projeto Barnabé, da 5ª Região, que é um projeto de treinamento e envio e que está aberto a toda a igreja brasileira. A Escola de Missões, que lá em Teresópolis, que pertence à 7ª e à 1ª Região, mas também que está aberta a todos os metodistas brasileiros e que treina e envia missionários. Nós temos a Agência Malta. A Agência Malta pertence à juventude brasileira. É algo produzido e organizado e idealizado pela Confederação de Jovens. Tem treinado anualmente missionários e enviado muitos missionários jovens em missões de curto prazo. E temos que falar também do CIAMAL, que apesar de ser um organismo das igrejas evangélicas metodistas da América Latina e do Caribe, mas tem uma presença brasileira muito forte. O presidente do CIAMAL é um bispo brasileiro. E o secretário executivo é um pastor brasileiro. E o CIAMAL treina e envia missionários para o mundo todo. Então, nesse momento, nós estamos impedidos de ir e até de enviar. Mas nós não estamos impedidos de continuar a missão, porque nós não estamos impedidos de encorajar
e de investir em missão. Encorajar e investir naqueles e naquelas que foram para o campo e continuam nos campos internacionais. Bispo José Carlos Pérez tem sido uma referência nos estudos, na pregação e na busca do ensino da santidade bíblica e wesleyana. Bispo José Carlos, considerando que a área geográfica abrangida pela terceira região tem sido, conforme dados oficiais do próprio Estado, um dos centros de maior concentração de pessoas infectadas e de óbitos, vítimas do Covid-19. Como tem sido viver a fé cristã neste contexto? E como motivar o pastorado para ações efetivas de anúncio do Evangelho, que é boa notícia, aliada ao ministério de encorajamento, de consolação para as pessoas, o que é necessário fazer, como herdeiros e herdeiras do movimento wesleyano neste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Bispo Virgílio, Bispo João Carlos, Bispo Ideide, que Deus abençoe vocês também. Respondendo à pergunta que o irmão Bispo Luiz Virgílio fez, eu quero orar em favor do nosso povo para que Deus nos dê misericórdia e nos dê graça e sabedoria para conduzir o seu rebanho ao lugar de pastoreio que traz refrigério às nossas almas. A terceira região eclesiástica está inserida em um dos maiores centros populacionais do mundo. Somente na cidade de São Paulo temos cerca de 11,5 milhões de habitantes. Quando incluímos a Grande São Paulo, o contingente vai para 21 milhões e a igreja não pode desperdiçar o tempo nem parar de anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. No contexto do Covid-19, abre-se a oportunidade de um pastoreio muito diferente daquilo que estamos habituados. Este vírus está nos tirando da zona de conforto e nos oferecendo oportunidades nunca pensadas antes. A terceira região tem o maior campo missionário do Brasil. Considerando a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, na capital e nas cidades da Grande São Paulo, do interior e do litoral, em âmbito regional, era esperado que o maior número de pessoas infectadas e mortas pelo coronavírus fosse bem maior no espaço geográfico em que está inserida a terceira região eclesiástica. Entretanto, isso não tira a responsabilidade dos governantes de dar às pessoas que aqui residem boa qualidade no atendimento à saúde. Temos bons hospitais, boas unidades de pronto atendimento na cidade de São Paulo e também nas cidades do interior e do litoral. Ainda assim, corremos o risco em que o sistema de saúde entre em colapso se a quantidade de doentes estiver acima daquilo que a cidade comporta em leitos de UTIs. Os governantes terão que apresentar plano para erradicar o Covid-19. Para a vivência da fé cristã tem sido um grande desafio. Nós estamos descobrindo outras formas de evangelizar e de entrar no lar das pessoas, mesmo sem estarmos presentes em loco. Entramos nos seus lares por intermédio das redes sociais. Deste modo, dando assistência aos nossos membros, discípulos e discípulas de Cristo. O pastoreio e a motivação se fazem também por vídeos no YouTube, lives no Instagram e sala de bate-papos no Facebook. Isso tem feito muito bem ao nosso rebanho, que sempre tem uma palavra de conforto, de consolo e de esperança. Por exemplo, em caso de velórios por morte sem ser do Covid-19, está liberada pelo governo a participação de 10 pessoas,
e normalmente são ocupadas essas vagas pelos familiares, com a determinação de que fique no cemitério por cerca de 1 hora. Neste período, o pastor e a pastora dão assistência remota através das redes sociais, falando em tempo real ou por vídeo dirigido aos familiares. Se a causa da morte for Covid-19, somente 2 pessoas da família acompanham o sepultamento, e isto a uma distância considerável, e o pastor e a pastora têm o mesmo procedimento para assistência aos familiares. Com a graça de Deus e a criatividade dos pastores e pastoras, de irmãos e irmãs leigas, novas formas de apresentar as boas novas de Jesus Cristo vão surgindo e nós vamos nos adaptando a ela. É hora de sair da caixinha, é hora de usar a criatividade e fazer diferença para o nosso povo e para as pessoas que precisam de conforto e de paz num momento tão difícil pelo qual o país está passando, e juntamente com o país, a Igreja brasileira. Que Deus abençoe você. Bispa Ideide, além de jornalista, ela é mestre em comunicação social e doutora em estudos literários. Tem contribuído muito nesta área para com a igreja. Pergunto, Bispa Ideide, em meio a esta pandemia mundial provocada pelo Covid-19, vivemos um tempo em que grande parte das pessoas elas buscam informações através das mídias sociais produzidas abundantemente pela internet, sejam elas verdadeiras ou não verdadeiras. Essas notícias elas correm instantaneamente aos fatos. E muitas vezes elas antecipam os fatos ou determinam os fatos. Evidentemente que grande parte dos cristãos e cristãs e nós metodistas utilizamos dessas informações para formar opinião ou mesmo para contrapor opiniões. Como a bispa entende que esta linguagem virtual, em tempos de distanciamento social, de acirramentos ideológicos e de desconstrução do diálogo entre as diferenças, pode ser enfrentada por pensamentos e ações de solidariedade, de partilha, de respeito, de ações justas, conforme os ensinos de Jesus em seu Evangelho? É possível hoje, Bispa Ideide, conceber que naquilo que não for essencial à salvação nós pensamos e deixamos pensar? Em que medida isto é verdadeiro? Graça e paz, amados irmãos e irmãs. A gente vai conversar então no nosso diálogo hoje um pouquinho sobre como é que estão aí as questões comunicacionais, né? Como é difícil pensar a comunicação e essa ideia do diálogo que pressupõe poder incorporar dentro do nosso pensamento e meditar e ter em tela as coisas com as quais a gente não concorda. Acho que começa por aí, né? Estamos em um tempo que é muito difícil a gente entender, incorporar e trabalhar para perceber o diferente. Muitas vezes o diferente ele é visto como rebelde, como controverso, como opositor, como herege, e algumas vezes a gente então perde a oportunidade da riqueza e de sair do senso comum. Esse é um desafio. Nesse tempo em que nós estamos recebendo a maioria das nossas informações através das mídias sociais, a quantidade está se tornando também um obstáculo para nós. Quanto mais informações nós temos e quanto mais nós a recebemos em um curto espaço de tempo, maior dificuldade a gente vai ter para absorver e reflexionar e comparar os novos conteúdos recebidos com os arcabouços que a gente já tem e com a realidade ao nosso redor, para filtrar e produzir dali algum conhecimento. Então, uma das dificuldades que a gente percebe nesse tempo de pandemia, além das reflexões das pessoas, é que
aquele momento anterior da reflexão em que a gente tinha uma série de pressupostos, por exemplo, eu percebo que a maioria das pessoas na internet trabalha só com duas ideias opostas, né? Uma tese e uma antítese, né? E dali às vezes não sai nenhuma síntese, sai uma outra coisa qualquer que é uma conclusão muitas vezes que não tem nem a ver com as premissas que foram colocadas. Então, há uma dificuldade no pensar, né? Porque o exercício do pensar, ele exige tempo e nós não temos tido tempo. Nós recebemos uma quantidade de informações muito grande e não temos capacidade de processá-las na quantidade em que elas vêm. A quantidade de conteúdo que uma pessoa recebe hoje, por exemplo, muita gente que pesquisa essa área diz que às vezes uma pessoa levava 50 anos da vida dela ali na Europa, na Idade Média, lendo jornal impresso. Essa pessoa recebia muito menos informação durante toda a vida dela do que um sujeito recebe hoje durante poucas horas ou pouco tempo do seu dia, né? Com a quantidade de informação que está disponível para gente. E quantidade não significa qualidade, né? Eu também percebo que essa quantidade de informação começa a produzir uma agonia na gente, uma angústia existencial e às vezes até uma depressão, uma sobrecarga emocional, não é? E essa sobrecarga emocional leva a gente a duas saídas. A gente pode ir às vezes para dois extremos. Um que é de não querer saber absolutamente nada, então existe hoje um grande grupo de pessoas que se recusa a obter a informação porque ela lhe traz angústia. E a outra parte que começa a selecionar as notícias, os conteúdos, de acordo com o seu pensamento, para que essa informação produza-lhe conforto, né? Ou uma sensação de pretensa segurança, e então eu começo a não ouvir o diferente porque ele me incomoda e me angustia. Nenhuma dessas duas posturas é adequada, né? Porque a tendência de que a minha opinião apenas seja ouvida pode me colocar em uma zona de conforto muito perigosa, inclusive danosa para mim mesma, né? Eu gosto muito de café. Então, toda vez que tem uma notícia falando dos benefícios do café, eu vou me sentir mais confortável lendo essa notícia e vou compartilhá-la mais e vou falar mais sobre ela do que uma que fala sobre os malefícios do café, porque essa notícia vai me trazer incômodo e vai exigir de mim posturas que eu não quero tomar nesse momento, né? Esse é um aspecto que eu percebo. A angústia com a quantidade de informações e a minha reação a essa angústia. Outra questão que eu acho complicada e que a gente deve pensar nesse tempo, porque pode nos levar a uma coisa perigosa, é uma rejeição de tudo que nos pareça o exercício intelectual. Toda pessoa que nos parece pensar e refletir nesse tempo, ela provoca na gente incômodos, não é? Então a gente está vivendo um tempo hoje no mundo em que cientistas, professores e professoras, pensadores de modo geral, ou a pessoa do exercício intelectual, ela é mal vista, ela é entendida como alguém manipulador, ela é entendida como alguém que distorce os fatos, ela é entendida como alguém, portanto, que é maléfico, que é prejudicial para a sociedade. Então, todo mundo hoje que exerce um papel intelectual tem sido mal visto, né? Justamente porque o exercício intelectual é sempre confrontador, né? Sempre incômodo, né? Porque ele é um exercício. O objetivo dele é levar ao crescimento e não existe crescimento sem incômodo em qualquer área, né? Então, se alguém concorda com a nossa opinião, a gente não consegue perceber nem as contradições. Essa coisa, por exemplo, do remédio aí da tal cloroquina. Há cientistas a favor, há cientistas contra, e eu tendo a compartilhar as informações conforme eu gosto mais dessa linha ou daquela linha. No entanto, eu que compartilho não sou médica, não sou cientista e não tenho todos os pressupostos para estabelecer essa discussão. Eu só a compartilho porque aquela informação é mais confortável para mim. E tendo a rechaçar como mentiroso, como falso, como ideólogo, o cientista que pensa diferente, né? E eu não percebo que eu também estou tomando uma posição de ideologia, eu também estou tomando uma posição de me colocar diante daquele fato a partir do lugar de fala que eu tenho. E o problema que a gente está enfrentando das fake news, né? Que também está relacionado, aí eu não estou falando lá do especialista, não, estou falando de mim, que sou um sujeito comum, uma sujeita comum, que compartilha as notícias da internet, eu tendo a compartilhar essa informação
algumas vezes até sabendo que ela é uma informação falsa, mas porque ela me traz um conforto, ou porque ela conforma com o meu modo de vida, ou porque eu quero fortalecer essa ou aquela posição que eu estou tomando em sociedade. Que tempo confuso, né? Que tempo difícil e que situações incômodas isso nos traz. Como cristãos e cristãs não tem jeito. Quando a coisa fica muito bagunçada, a gente tem que ir para a palavra de Deus, não é? E é por isso que a palavra de Deus, quando começa com qualquer confronto, ela inicia dizendo: aquietai-vos. Aquietai-vos. Então hoje eu preciso me aquietar para exercitar o meu discernimento. Nessa profusão de coisas, por mais que ao meu redor as coisas estejam confusas, se eu quiser avançar, eu preciso parar e respirar e aprofundar. Por quê? Porque para romper com esses extremos e essas oposições, porque hoje o pensamento voltou a ser dualista, ele só é opositor, ele não leva em conta terceiros, quartos fatores, na oposição eu não encontro lugar para solidariedade, para partilha, para ações justas, para o respeito. Na oposição eu não encontro. Eu tenho que inserir 3, 4, 5 elementos nessa equação, né? Porque um ser humano, ele não é só o defeito que ele tem, mas ele também não é só a qualidade que ele tem, ele é um conjunto de situações, de coisas, há um universo de valores, de sentimentos, necessidades, realidades que Deus colocou dentro de nós, e para a gente crescer, a gente precisa pensar em todas essas coisas. Eu termino dizendo para vocês que João Wesley tem uma frase muito importante, que talvez nos inspire um pouco nisso, que ele fala do pensar e do deixar pensar. Mas é preciso, para pensar, saber pensar. Desenvolver critérios de pensamento, desenvolver categorias de pensamento, reflexionar. Pensar não é só quando a ideia brota, mas o que eu faço com ela. E para deixar pensar, eu também preciso desses mesmos pressupostos. Uma escuta ativa, um coração aberto, uma disponibilidade para o outro e a outra, para que eu possa deixá-lo pensar. E ao mesmo tempo são os critérios que me permitem saber o que pensar e o que não pensar também, porque há coisas que não se deve pensar, há coisas que não acrescentam ao pensar, há coisas que, como Wesley disse, não são essenciais e muitas vezes prejudicam. E não apenas não são essenciais, mas podem também ser danosas. Esse é o grande exercício que a gente tem que fazer, e eu quero aqui só lançar umas sementes assim, para que depois a gente possa conversar sobre isso, porque só isso dá papo aí para uma vida inteira. Há muito o que pensar. Que Deus abençoe vocês. Agradeço aos bispos José Carlos Pérez, ao bispo João Carlos Lopes e à bispa Ideide pela participação neste programa, por esta valiosa reflexão e contribuição à nossa vida e à nossa missão como cristãos, cristãs e como metodistas. Solicito que o bispo João Carlos faça o encaminhamento da sua palavra final, é só a mensagem a todos e a todas nós. Esse é o momento de exercermos o encorajamento através da compaixão, da generosidade sacrificial, como eu disse anteriormente, que vai às últimas consequências para compartilhar aquilo que Deus graciosamente tem colocado nas nossas mãos. E meu bispo, estou me lembrando agora, falando de missões, que estivemos pensando agora globalmente, mas nós temos que agir localmente de maneira muito eficaz. Nós estamos no mês da oferta missionária. Então, lembremos-nos dos nossos campos missionários, nossas regiões missionárias do Norte e do Nordeste. E os encorajemos através de uma generosidade sacrificial. E que Deus nos abençoe, que abençoe a igreja brasileira. Da mesma forma, solicitamos que o bispo José Carlos faça as suas considerações finais e deixe a nós, todos e todas, a sua mensagem episcopal e pastoral. Nesses momentos finais eu quero relembrar a palavra do Salmo 121, versículos 1 e 2, que diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão e irmã, não se apavore, não se desespere. Cumpra fielmente as determinações do Ministério da Saúde,
dos órgãos governamentais e fique em casa. Só saia se for necessário. Cuidando da casa, cuidando da sua vida, tomando as precauções necessárias, certamente Deus estará agindo em seu favor e preservando a sua vida. O Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas ele não diz que não precisa ter a sentinela presente. Ele diz que guarda a cidade, mas a sentinela está presente. Então, para vencer a pandemia, nós confiamos no Senhor, sabemos que Ele guarda a casa, que é dele que vem o socorro, mas devemos fazer a nossa parte. Mais uma vez eu insisto, fique em casa. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Por fim, solicitamos que a Reverendíssima Bispa Ideide também faça suas ponderações finais e deixe para nós a sua mensagem de encorajamento. Eu quero deixar uma mensagem final para vocês, que é uma palavra de Jesus e uma palavra de todos os apóstolos, uma palavra neotestamentária. A palavra deve vir envolvida por graça. E João Wesley tinha uma expressão que ele usava muito, que era dizer a verdade em amor. E ele dizia, é preferível o amor à verdade do que uma verdade sem amor. Muitas vezes a gente precisa se calar sobre algo que é verdadeiro porque a gente ama outra pessoa e ela não está pronta para ouvir aquela verdade. Então nós amamos primeiro e trabalhamos para que depois a pessoa possa ouvir a verdade. Quando a gente coloca o amor em primeiro lugar, o amor vai fazer eu checar uma fake news, o amor vai fazer eu responder com determinada palavra a pessoa que me confronta. O amor, às vezes, vai evitar que eu fique todos os dias confrontando, porque eu também provoco a amargura e a afronta no outro e na outra, ao invés de responder. O amor é uma grande chave de comunicação. O amor é uma chave porque ele permite a gente falar, inclusive quando a gente não tem palavras para dizer. O amor transformaria muito do que a gente está vivendo hoje. O amor evitaria a gente colocar pessoas no céu ou no inferno a partir de nossos próprios critérios, porque essa pessoa não se encaixa nas categorias que nós determinamos como boas ou ruins. O amor deixa o juízo para Deus. O amor trabalha com aquilo que está na possibilidade dele naquele momento. Mas o amor também é firme, o amor ele se empenha pela verdade, o amor trabalha com critérios, o amor não é enlouquecido, não, ele é muito sábio. O amor, ele leva a gente a uma direção em que eu vou fazer de tudo para a preservação da vida, da qualidade da vida daquela pessoa, da qualidade do relacionamento. O amor vai privar para que o relacionamento seja mantido a todo custo, a relação se estabeleça. O amor sempre faz caminhos de volta. E que hoje, ao você pensar nas suas comunicações nas redes sociais, você possa pensar se quem está produzindo aquela notícia está produzindo, levando em conta princípios e esse valor, e se você do lado de cá, quando recebe, consegue também colocar amor na sua maneira de receber. Parece utópico e um pouco distante do que a gente vê de muitas maneiras, mas nós somos cristãos, cristãos e cristãs, então o critério da gente é esse sempre. E Jesus deu para nós um caminho difícil, o caminho do Evangelho é difícil, a porta continua estreita e exigindo de nós que a gente se aperfeiçoe, que a gente se esforce para caminhar na direção do Senhor. Então, que o amor esteja norteando hoje a sua comunicação e que você cresça nisso, e eu também, a cada dia em nossas redes sociais, e depois que essa pandemia passar, com as coisas novas que ela vai exigir de nós também, como seres humanos. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez agradecemos a companhia de todos e todas vocês que têm prestigiado a este programa. Convidamos para nos acompanhar no próximo, que está sempre ele é divulgado através da sede nacional, pelo setor de comunicação. Estarem conosco sempre e fazendo as suas reações nos devidos
nas devidas plataformas que tiverem acesso a estas falas dos bispos e da bispa. Para finalizar, queremos mais uma vez agradecer e impetrar a bênção que é do Senhor sobre todos e todas nós. Que a paz de Deus, que o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, esteja com as famílias enlutadas e gere em nós ações de esperança. Amém.